Fala, meus amores, tudo bem? Voltamos aqui, ó, paramos nesse quadro, esse mapa Ilusão das Escolhas, né? Repare que a gente está falando apenas sobre produtos, né? Mas se a gente for falar de serviços, inclusive bancários, né? Isso ganha proporções ainda mais instigantes, tá bom? A grande empresa que ganhou proporções internacionais foi fruto de uma fusão bancária, né? O grupo Itaú se fundindo com o grupo Unibanco, né? Criando a holding Itaú Unibanco, fortalecendo a marca e com ações, assim, participação, financiamentos no mundo inteiro, né? E outras tendências, né? O grupo Bradesco, né? Com outras tendências e outras empresas fazendo parte. Então, isso aqui é só uma ilustração daquilo que a gente consome, que a gente percebe no nosso dia a dia. Vamos partir agora para os exercícios. Esse exercício aqui não está na apostila de vocês, é um exercício, ó, uma questão de vestibular que foi tirada do exame de qualificação da UERJ, tá bom? De 2017, e que exige, né, um conhecimento, uma interpretação sobre esse assunto que a gente está falando, sobre grandes concentrações empresariais, sobre a lógica, né, monopólio financeiro do mundo. Então começa com uma charge, tá? O senhor já pensou em uma imagem que representa os 50 anos da companhia? Então nós temos aqui o primeiro quadrinho, né? E aqui, possivelmente, o diretor-presidente, né, pensando aí. Olha bem o que ele está pensando. Olha o exemplo que eu dei para vocês. Ele foi literalmente engolindo isso. Se você pega lá no site da 1001, abre lá o site da 1001 e olha. A holding, né, que hoje é controlada pelo grupo 1001, foi literalmente comprando ações, tá? Depois você vai olhando lá, abre o site. Mais uma dica para vocês. Olha lá o site da 1001, tá bom? Não vou abrir aqui, senão fica muito tumultuado, né? Fica muito, assim, poluído o nosso vídeo aqui, tá? Porque, cara, os exemplos são inúmeros. Na sequência, ele tá aqui, ó. E é melhor dedicar, né, o assunto da publicidade. Bacana? Então, ó, vamos deixar para os publicitários da empresa. E o resultado nós temos aqui, né? Ó, nada agressivo, nada de canibalismo empresarial, como tá mostrando aqui, mas algo bonitinho. Olha só que legal, que história bonita, né? Uma história de superação, uma história de empreendedorismo, uma história, né, de pensar nos clientes, bacana. Golfinho, olha que bacana, né? Bonitinho, né? Então vamos lá. A situação apresentada na tirinha, remete ao seguinte processo característico do modo de produção capitalista. O que você está falando, galera? Cara, um canibalismo empresarial que leva a uma grande concentração de capitais. Se você domina conceitos como cartel, né, como fragmentação do processo produtivo, massificação do consumo, né, e concentração empresarial, você já mata logo a questão. Reparem, gente, que a A, B e a C e a D podem ser gabaritos de outras... A, B e a C podem ser gabaritos de outras questões, certo? Então, se você tivesse uma charge falando sobre associações ilegais, como é o próximo exemplo da questão que a gente vai estar falando, né, entre empresas, o gabarito poderia ser cartel. Se você está falando de uma estratégia empresarial das indústrias hoje, né, de reduzir o custo produtivo, nós estamos falando da fábrica global, dessa descentralização produtiva. Então, nós temos uma fragmentação industrial. É só você olhar a etiqueta do seu tênis, tá? A massificação do consumo está relacionada à sociedade de consumo, ou seja, você cria condições de você ter uma produção em massa, em grande escala, né, com crescentes tecnologias aplicadas à produção, então você precisa obrigatoriamente de uma produção também, um consumo também em grande escala, um consumo em massa, né? Então está relacionado à sociedade de consumo, poderia ser também um gabarito, caso, né, o comando, né, fosse outro, tá bom? Então aqui a gente está falando sobre forte concentração de capital. Aqui a gente está falando, se remetendo, no caso, a um processo de truste, tá bom? Vamos passar para um outro exercício aqui, ó. Aqui já é o exercício da apostila CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão ligado ao Ministério da Justiça, né, que é responsável por analisar, avaliar, né, essas concentrações empresariais, até mesmo punir por práticas ilegais, né, como dumping, como cartel, né, e autorizar fusões ou não de empresas. Bacana? Então nós temos várias regras aí, certo? Então tá lá, ó. CAD abre processo para investigar 21 empresas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, abriu nessa terça-feira um processo administrativo para apurar 21 empresas, 59 pessoas, executivos e funcionários da companhia,
que se uniram para a prática de cartel na Petrobras. Cartel na Petrobras. Segundo o CAD, a soma de contratos dos quais já há evidência de atuação do chamado clube das empreiteiras, olha só, clubinho, um processo, né, por baixo dos panos, associações entre empresas que têm como objetivo controlar o mercado, manipular o preço e evitar a concorrência, é de 35 bilhões, né, trazendo um prejuízo severo. Aí temos aqui, deixa eu tirar aqui para facilitar. Desde o final do século XIX, momento onde o capitalismo entra na sua fase financeira e monopolista, tornou-se um aspecto marcante do modo de produção capitalista a formação de grandes empresas capazes de controlar a maior parte, oligopólios, e mesmo todo, monopólio, o mercado de um ou mais produtos. A notícia acima expressa uma prática presente nessa realidade. Então, nós temos várias perguntas no comando da questão. Primeiro, aponte tal prática. Meus amores, por isso que é importante você analisar com bastante calma o que vem antes, né? O texto, a imagem, a reportagem, o mapa. Rômulo, qual é o seu nome? Vocês repararam que a resposta está na própria pergunta? É o que acontece aqui, né? A prática é de cartel, então a resposta já está no próprio texto. E analise, olha o segundo verbo de comando, é diferente de apontar, tá bom? Analise apenas uma. Rômulo, eu sei 10, vai perder ponto, tá bom? Que a questão está exigindo apenas uma característica associada diretamente ao atual momento. Se o atual momento é um momento de forte oligopolização econômica, de forte concentração de capitais, a prática de cartel só intensifica essa tendência de forte concentração empresarial, uma vez que esse processo, né, de associação de empresas visando controlar o mercado, manipular o preço, evitar a concorrência, né, facilita a destruição de terceiros, a destruição de outras empresas que não fazem parte desse clube do bolinha aqui, como a questão fala, tá bom? Então, era mais ou menos isso que você deveria tangenciar a sua resposta. Se quiser, faz a resposta, escreve bonitinho, né? Eu não vou colocar a resposta aqui para você só copiar, como você sabe que eu não gosto. Escreve bonitinho, anota as dúvidas, anota a dificuldade que você teve de fazer a questão e traz, tá? Manda lá por e-mail para a gente poder discutir. Dependendo das dúvidas, né, eu posso até utilizar, lógico que eu não vou ler a resposta de vocês, não vou identificar, mas vou trazer as dúvidas aqui que eu posso estar fazendo outro vídeo, né, a respeito disso, tá bom? Mas traz aí a sua resposta. Vamos aqui para mais uma questão, tá? Polícia Federal indicia 33 pessoas por formação de cartel nos trens de São Paulo durante os governos do PSDB, tá bom? Questão número 11 da apostila, tá? Depois você lê com bastante calma o texto, possivelmente você já leu, os exercícios já estão prontos, né? Vamos lá para o comando. Existem várias denominações para as junções de empresas, concentração empresarial, tá bom? Tais como monopólios e oligopólios. Há ainda outras modalidades de concentração de capitais. Dentre elas, é possível destacar o cartel, que se define, né? Definição de cartel. Então você já sabe que a definição de cartel são associações de empresas que se associam de forma fraudulenta, empresas independentes, né? Para controlar o mercado, manipular o preço, né? Evitar a concorrência. Então, lá. Pela autonomia administrativa das empresas, perfeito, são empresas independentes, teoricamente são concorrentes, mas que dividem o mercado entre elas de uma forma fraudulenta. Controlar o mercado, através principalmente do controle dos preços, manipular o preço. Então nós já temos aqui, a definição de cartel. Então nós já temos aqui o nosso gabarito. Vamos ver as outras, que as outras são interessantes também. Olha só as outras opções. Pela compra de ações por parte de instituições financeiras que passa a controlar uma série de empresas de diferentes setores econômicos. Meus amores, a B aqui a gente está falando sobre holding, não é isso não? Bacana, a gente está falando sobre holding. Então, se o comando não estivesse pedindo cartel, mas estivesse pedindo holding, você marcaria o gabarito B. Pelo controle exercido por um grupo de empresas sobre a produção e a venda de determinadas mercadorias ou ramos econômicos. Pelo controle de um grupo de empresas, um pequeno grupo de empresas. Gente, está deixando explícito aqui a questão de oligopólios, né? Oligo significa poucos, quando poucos controlam muito, tá?
Então, se a questão tivesse pedindo oligopólio, você marcaria C. D. Pela prática de compra de empresas menores por parte de uma maior, negociando posteriormente a divisão no mercado, com o que restar das concorrentes, né? Diminuindo a concorrência aí, porque diminui o número de agentes empresariais. Ó, pela prática de compra de empresas menores por uma maior. Isso caracteriza a prática de truste. Bacana? Então, se a questão tivesse pedindo truste, você marcaria D. Pela supressão da concorrência comercial, fazendo com que uma única empresa controle a produção e a venda de mercadorias e serviços de um determinado setor econômico. Então, a E está chamando a nossa atenção para a prática de monopólios, tá bom? Está chamando a atenção aqui para a prática de monopólios. Bacana? Então analise com calma, qualquer dúvida manda por e-mail, tá bom? Tá lá, ó. Microsoft compra a divisão de celulares da Nokia por cerca de 17 bilhões. Então aqui a gente está falando da questão número 13, né, da apostila. Meus amores, o que acontece? Foi uma tentativa, né, da Microsoft fundir seu sistema operacional, o Windows Phone. Prática esta que foi iniciada pela Google quando comprou a parte móvel da Motorola nos Estados Unidos, né, para difundir seu sistema operacional Android. Vocês podem perceber que a Google foi muito mais feliz do que, né, a Microsoft. Bacana? Então, a Google foi lá e comprou uma empresa de telefonia já consolidada no mercado, mas estava com quedas nas suas ações, né, que era a Motorola, e a Microsoft comprou uma gigante alemã, que é a Nokia, para difundir seu sistema operacional. Bacana? A reportagem destaca uma das principais práticas empresariais que se tornou um aspecto marcante do modo de produção capitalista a partir do desenvolvimento da sua fase financeira iniciada no século XIX, então fase monopolista ou financeira. Identifique essa prática. A prática, no caso, é a prática de truste, tá? E explique os objetivos empresariais que justifiquem a sua opção pelas empresas. Então, quando você fala de truste, você pensa em vantagens econômicas, né? Você pensa em controlar mercados, você pensa em ampliar a participação, né, dos seus produtos em escala planetária, você pensa em diminuir a concorrência, né? Então você tem como objetivo maximizar os seus lucros, certo? Então era justamente isso que você deveria citar. Cara, o que uma empresa ganha, né, comprando outras? No caso, né, você não precisaria explicar exatamente a questão da Microsoft e da Nokia. Era uma questão generalista, né, que você poderia, né, se valer de vários exemplos. Então aqui nós temos várias, só temos uma exemplificação, mas poderia ser uma forma geral aí, tá bom? Bacana? Vamos pegar aqui, ó, a última questão, a questão de número 14, a gente completa o capítulo, né, porque as outras questões já foram corrigidas em sala. Temos aqui, ó, na Inglaterra, um horário ferroviário uniforme foi adotado em meados do século XIX. Baseia-se na hora do tempo médio de Greenwich, tá? Isso é, a hora do meridiano do Observatório Real, que você sabe que no final do século XIX, em 1884, né, 1885, aconteceram reuniões em Washington, Distrito Central dos Estados Unidos, que é a famosa Conferência de Washington. E esse padrão passou a ser utilizado em caráter mundial, no que hoje nós chamamos de fusos horários, tá legal? Então nós falamos a questão da hora, né, do controle do tempo. E aqui nós temos um texto que inicia com uma cena do filme Tempos Modernos, Charles Chaplin. Já fica a dica aí para vocês assistirem, muito bacana. Embora nesse assunto de Taylorismo, de Fordismo, e Crise 29 vai ser tratado posteriormente, tá? Crise 29 ainda, no final desse capítulo, e Taylorismo e Fordismo no último capítulo do ano, tá? Temos aqui, ó, no início do filme, quando um grande relógio mostra a hora da entrada dos operários na fábrica, um grande relógio. Então, de novo, nós temos o tempo, o controle do tempo, como protagonista dos dois textos, tá bom? Uma questão do exame da UERJ, do vestibular da UERJ, as sociedades industriais, então a gente está falando a partir da Revolução Industrial, desenvolveram formas de medir o tempo associadas ao uso do relógio. Então o relógio passa a ser um instrumento de opressão do patrão ao trabalhador nas fábricas. A padronização dos horários em escala nacional e também em escala mundial com os fusos, né? No caso da Inglaterra, no decorrer do século XIX. Apresente um efeito dessas medidas padronizadoras do tempo na alteração dos ritmos de vida social associados às novas exigências econômicas. Gente,
Quando você fala de exigências econômicas, é diferente das exigências sociais, tá? Então você vai pensar no mundo da fábrica. Gente, é controlar o ritmo de produção. Você tem a hora certa para você entrar, você tem a hora certa para você sair, tá? Eu falei para vocês que durante, né, aquele período onde não existiam leis trabalhistas, era muito comum que o patrão adiantasse o relógio para o trabalhador entrar mais cedo, e ao longo da jornada de trabalho esse relógio fosse sendo atrasado, né, para que ele permanecesse por mais tempo dentro da fábrica. Nesse contexto nós também temos, né, a apresentação da energia elétrica como um incremento importantíssimo, né, da segunda revolução industrial, um ramo de inovação importantíssimo no final do século XIX, que permitiu que as fábricas funcionassem por mais tempo, né, porque agora você tem a introdução de uma energia de iluminação artificial, bacana, aumentando aquilo que nós chamamos de mais-valia absoluta, o trabalhador trabalhar mais tempo, ao mesmo tempo recebendo o mesmo salário ou não, né, equiparando o salário. Bacana? Então você tem a lógica de controle, né? O Taylorismo, por exemplo, vai introduzir o fiscal. Vai propor essa administração científica, né, de Taylor, vai colocar o fiscal, o capataz, né, para ficar te vigiando o tempo todo, o ritmo de produção, tem que produzir X caixas em X horas, você tem que produzir no final do dia, você tem que dar tanto de produção. Então, esse ritmo de produção, para que o trabalhador ficasse por mais tempo dentro da fábrica e ao mesmo tempo perdesse o menos tempo possível dentro da fábrica. Então, o controle do horário de comer, o controle do horário de ir ao banheiro, né, o controle, né, pelo tempo. Então o relógio vai se tornar um grande fator de opressão no século XIX. Em termos sociais, eu acho que vale a pena a gente discutir, olha como o controle do tempo está no nosso dia a dia. Horário para acordar, horário para pegar ônibus, horário para entrar no colégio, horário para comer, né? Horário para sair, horário para fazer prova. Olha como vocês sofrem com a questão do tempo. Vocês não têm o tempo todo do mundo para fazer prova, não. Vocês têm um tempo determinado, né? Por mais que a coordenação, né, passe assim, extraoficialmente a mão na cabeça de vocês, permitindo mais um tempinho, por mais que os professores lá, né, permitam e tal, isso é uma questão teoricamente fora das regras, porque você tem um tempo determinado para fazer prova, tá bom? Então reparem, né, como o tempo está no nosso coração e faz parte, né, da evolução do sistema capitalista, tá bom, galera? Então, ó, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre crises econômicas, né? Então, na próxima semana, os vídeos da próxima semana vão ser sobre crises econômicas, né? As crises cíclicas do capitalismo. Aqui, beijão para vocês. Qualquer dúvida, mande, né, para mim através do e-mail. Eu vou estar dando algumas dicas também de filmes, tá? Para vocês assistirem aí, que eu acho que é bem legal. Vocês aproveitam também esse momento aí, né, de estudo em casa para assistir também alguns filmes sobre, né, os assuntos. Aqui, beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado.